olha só, a igreja não vai passar pela tribulação por várias razões. Eu vou te apresentar 3 por causa do tempo. Eu ainda quero abrir umas latas de minhoca ainda nesse culto. Tá certo? Abrir e fechar rapidamente. Tá bom? A igreja não passa pela tribulação, eu vou lhe dar 3 razões. Mas eu tenho um vídeo no meu canal, PR Antônio Lira, com 7 razões. Eu peguei as 3 principais para te mostrar. Tudo bem, gente? Amém. Glória a Deus. Então passa aí o primeiro. Então vamos aqui. Primeira razão pela qual a igreja não passa pela tribulação. Deus jamais condenaria o justo com os ímpios. Deus jamais condenaria os justos com os ímpios. Existe algo, uma premissa, eu estava conversando com o pastor Lizarbe pela manhã, que é a premissa da carta aos Hebreus. Essa premissa nos mostra que quando o Novo Testamento foi escrito, com 27 livros que você vê aí na sua Bíblia, eles tiveram que escolher quais os livros entrariam no cânon do Novo Testamento. Tinham vários livros, dezenas deles. Eles tinham que ser criteriosos, saber quais que vão entrar. Então, no ano de 397, no Concílio de Cartago, eles se reuniram para definir o cânon. E ali eles colocaram 2 coisas para que o cânon pudesse ser formado. Os livros deveriam ter 2 evidências. Quantas evidências? 2 evidências. A primeira evidência a gente chama de evidência interna. A evidência interna nos mostra que o livro escolhido, tudo que estava escrito nele deveria se harmonizar perfeitamente com as Escrituras. Tudo bem? A segunda premissa é a evidência externa. Quem escreveu deveria ter andado com um apóstolo ou ter sido um apóstolo. Bom, 2 livros demoraram a entrar no cânon e foram os últimos. O livro do Apocalipse, a gente entende por quê, e a carta de a carta aos Hebreus. Parece muito com os escritos de Paulo, mas não podemos afirmar. E a carta aos Hebreus é a única carta ou livro do Novo Testamento que não tem autor conhecido. Então ele não tinha evidência externa. Então por que eles colocaram a carta aos Hebreus? Porque tinha muita evidência interna. Ela se harmonizava perfeitamente com as Escrituras. Eu penso que toda doutrina, para ser ensinada e acreditada, crida por nós, ela deve se harmonizar perfeitamente com as Escrituras. Se não se harmoniza, alguma coisa está errada com a sua interpretação. Não com a Bíblia, mas com a maneira que você está interpretando. Tudo bem? Dito isso, preste atenção. Existem 3 visões básicas sobre a questão da tribulação. Existem os pós-tribulacionistas, aqueles que acreditam que a igreja passa pela tribulação e que ela só é arrebatada no final, sobe e volta ao mesmo tempo com Cristo. É a teoria do bate e volta, né? Eu não sei por que não ficou esperando Cristo voltar. É desperdício de energia. Então, o arrebatamento perde o seu sentido. Veja como que não se harmoniza pós-tribulacionista. Além do mais, a noiva vai entrar para as núpcias com o noivo depois de receber uma surra. Nem no mundo real isso vai rolar. Você brigar com a tua mulher de manhã e quiser festa à noite, não tem. Você imagina um pau de 7 anos, paulada. Veja, não encaixa. E eu vou te mostrar que não encaixa por isso. E existem também os mesotribulacionistas. São aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada na metade da tribulação. Eles não creem que a primeira metade da tribulação, que Jesus chamou de princípio das dores, seja a tribulação em si. Para eles, a ira de Deus só se manifesta da metade da tribulação para lá. Mas não tem como escapar disso, porque o capítulo 6 de Apocalipse, lá no finalzinho, no início da tribulação, quem está sofrendo a tribulação olha e diz, eu estou vendo que a ira do Cordeiro e a ira de Deus se derramou sobre nós. Então eles estão identificando que aquele início já é a ira de Deus. Então a doutrina também mesotribulacionista não se harmoniza com as Escrituras. Então, qual é a doutrina que mais se harmoniza com as Escrituras? Aquela que acredita que a igreja não passa pela tribulação, que a igreja é arrebatada antes. E eu vou te mostrar algumas coisas. Quem está comigo aí? Amém. Então vamos lá. Aqui é juízo coletivo, né? Todas as vezes que Deus vai executar juízo coletivo, Ele tira o justo.
Tudo bem, gente? Porque ele jamais poderia condenar o justo com o ímpio. Isso é um padrão estabelecido desde o Antigo Testamento. E para você entrar numa dessa, de querer dizer que a igreja atravessa pela tribulação, você está quebrando um padrão estabelecido desde o Antigo Testamento e quebrando um atributo divino chamado imutabilidade. Deus não muda. E ele teria mudado. Eu vou te dar aqui uns exemplos para esquentar. Vamos lá, ó. Gênesis 7:1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua, aonde? Porque tenho visto que és o quê? Justo diante de mim nesta. Então, porque Noé foi justo diante do Senhor, ele falou: aparelhe uma arca, coloca os animais aí dentro, que eu vou destruir a terra com o dilúvio. Juízo coletivo. Deus julgando o mundo. Tudo tranquilo? Ele tem o direito de julgar? Ele é juiz. Então ele julgou o mundo antigo e livrou o justo Noé juntamente com sua família. Isso se repetiu? Muitas vezes. Eu vou te mostrar no mesmo livro de Gênesis um outro caso. Passa um pouquinho. E chegou-se a Abraão dizendo: destruirá. Ó, esse aqui é Abraão, viu? Não tinha igreja para ele congregar. Ele não tinha a Bíblia em várias versões, nova tradução, na linguagem de hoje, não tinha revista e corrigida, não tinha King James. Ele não tinha todas essas versões, não tinha ninguém nem para perguntar. Esse cara entendia mais sobre o caráter de Deus do que muita gente, viu? Com Bíblia, com igreja, com tudo, com tanta coisa para se ver. Ele não tinha a Bíblia toda escrita, ele foi o primeiro a dizer que há um só Deus. Olha só, cara, o entendimento que esse homem tinha de justiça. Presta atenção aí, você que é pós-tribulacionista, não fica chateado comigo não. Aqui a gente está indo para os argumentos, né? Então, Gênesis 18:23, olha só, Abraão falando. Ele está intercedendo por Ló, que está lá em Sodoma e Gomorra, e a cidade ia ser destruída. Olha só. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Olha a pergunta. Se porventura houver o quê? Justo na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Uma pergunta. 25 ele diz: longe de ti que faças o quê? Que mates os justos com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio. Longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Olha o entendimento que esse homem tinha do caráter de Deus. Preste atenção. Deus não pode condenar o justo com o ímpio. Não, pastor, Deus pode todas as coisas. Sim, ele não pode mentir, ele não pode negar-se a si mesmo, ele não pode matar o justo com o ímpio. Se a igreja atravessar a tribulação, ele está quebrando um padrão. E você está dizendo que Deus mudou. E a palavra do Senhor diz: eu, o Senhor, não mudo. Toda dádiva, todo dom perfeito vem lá de cima, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. É forte o que eu estou te falando. Olha, para você não pensar que a gente está de brincadeira aqui, para você pensar bem sobre a imutabilidade de Deus, 2000 anos depois, não, deixa daqui a pouco eu te falo. Vamos, passa o próximo aí, passa o próximo aqui. Veja aqui a saída de Ló de Sodoma e Gomorra agora. Isso aqui me deixa claro que Deus jamais condenaria o justo com o ímpio. Os anjos chegaram na cidade e disseram assim: vamos sair, a gente vai destruir a cidade. E eles ficaram por ali ainda, e os anjos tiraram eles à força pela mão. Depois tu lê o texto. Os tiraram pela mão à força. No meio do caminho, Ló avista uma cidade e conversa com os anjos. Veja, eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá. Isso é Ló falando. E é pequena. Ora, deixa-me escapar para lá. Não é pequena? Para que a minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui tenho te aceitado também nesse negócio, para não destruir aquela cidade de que? A cidade foi poupada porque Ló entrou lá. Vamos continuar. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada, diga nada. Olha só, nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade de Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Os habitantes de Zoar deveriam ter feito uma estátua em homenagem a Ló, porque a cidade toda foi poupada porque o justo entrou ali. Padrão estabelecido. Passa o próximo aí. Passa o outro, que eu já citei esses versículos. Vamos ganhar tempo, né? Olha só, 2000 anos depois,
de Abraão ter conversado com Deus sobre a justiça de Deus, que ele jamais condenaria o justo com o ímpio, ele não mudou, porque Pedro escreve a mesma coisa aqui, mostrando que ele não mudou. Olha como ele trata as coisas. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a quem? A oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo, e condenou a destruição às cidades reduzindo-a a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou quem? O justo, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa. Por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. Eu botei bem grande. Está dando para ler aí? Assim sabe o Senhor livrar da provação quem? E reservar os para o dia para serem. Deus sabe? Sabe. Fica bem claro para nós que o justo nunca vai ser condenado com o ímpio. Vale a pena dizer que o maior ícone da antiga aliança foi João Batista. E Jesus, falando sobre ele, disse que dos nascidos de mulher, igual a João Batista, nem houve nem haverá. Mas o menor no reino dos céus é maior do que João. O crente que se converte agora, em nível de santidade, é maior do que João. Por quê? Porque o sangue de animais não podia tirar pecado e só cobria. Estou te mostrando que o nível de justiça da igreja é bem maior. Se Deus pôde poupar um povo andando na sua justiça, no Antigo Testamento, quanto mais tu, igreja santa, inculpável e irrepreensível. Veja como que só por aqui, nesse primeiro argumento, só deu para falar um argumento. Dá para falar o segundo e o terceiro, tudo bem? Então a primeira razão pela qual a igreja não passa pela tribulação é porque Deus jamais iria condenar o justo com o ímpio. Prego batido e ponta virada. Vamos passar para o próximo. Segunda razão, Deus não nos destinou para... Vamos ver, não dá para ver todas as passagens que a expressão ira, dia da ira, ira do Senhor, se manifesta no Antigo Testamento, mas são dezenas, tá certo? Você pode procurar depois com calma. Separei só uma. Olha essa aqui. Sofonias 2, do 1 ao 3. Quem leu Sofonias essa semana? Quem leu... Varão, ó, lá atrás. Ó. Cara, parabéns ali para ele. É o Zé Carlos. Ele leu Sofonias essa semana. Ia começar a aumentar, né? Quem leu esse mês, esse ano. Quem pregou na geladeira o versículo de Sofonias. É um profeta esquecido. Mas olha só. Concentra-te e examina. Estou ressuscitando ele aqui. Vamos lá. Concentra-te e examina-te, ó nação, que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como antes que venha sobre ti o furor da ira Essa expressão ira do Senhor, dentro desse contexto, se refere ao período da tribulação. Tranquilo? Aí ele vai dizer, sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. E esse dia não é um dia só, mas é um período de tempo que vai durar quanto tempo? 7 anos. Vamos lá. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Então, essa expressão ira do Senhor está escrita em várias passagens do Antigo Testamento. Paulo vai pegar essa expressão emprestada para nos mostrar que a igreja não passa pela tribulação. Quem vai acreditar em Paulo? Se Paulo falar uma coisa uma vez, você pode considerar. Se ele falar 2, cara, o negócio está estabelecido. Se ele falar 3 vezes, meu amigo, não tem como você mudar isso. Vamos ver essa palavra lá no Novo Testamento, Paulo falando sobre a igreja? Vamos lá. Passa aí, irmão, próximo. Romanos 5, do 8 ao 9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Sendo nós ainda o quê? Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu, seremos por ele salvos da... Percebe?
seremos por ele salvos da ira. A palavra ira ali é uma palavra grega de nome orgue, que significa punição imposta por juízes ou por magistrados. É Deus julgando. A tribulação é um julgamento divino. O movimento é do céu para a terra. É Jesus que desata os selos, os 7 selos, os anjos que tocam as trombetas, e são os anjos que derramam as taças. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Então, ele está dizendo que Deus, que a gente vai passar pela tribulação aqui, seremos salvos da ira. Para não dizer que foi sem querer, passa o próximo slide aí, por favor. 1 Tessalonicenses, do 1 ao 10, ele diz: e para guardar dos céus o seu, a quem ele ressuscitou dentre os, Jesus, que nos dá ira vindoura. Dê um glória a Deus aí. Aqueles que estão mais aliviados, diga assim, ufa. Terceira, passa aí o próximo. Vamos ler juntos esse texto aqui. No capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo vai falar sobre o arrebatamento a partir do versículo 14. E no capítulo 5 agora ele vai falar sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor não é um dia específico, mas um período de tempo que começa com a tribulação, engloba a segunda vinda de Cristo, também engloba todo o milênio. Esse é o dia do Senhor. Até porque um dia para o Senhor são 1000 anos e 1000 anos um. Então, esquece, quando a gente está falando das coisas de Deus, você precisa dilatar a sua mente. Então, o dia do Senhor que ele está falando aqui. Vamos lá? Olha só, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do vem como? Antes ele falou sobre o arrebatamento, mostrando que a igreja não estaria nele. É uma sequência. Isso aqui é a continuação. A igreja sai e depois começa a tribulação. Aí ele diz: quando andarem dizendo paz e eis que nos sobrevirá repentina destruição. Está assim? Por que talheis? E não está nós? Porque a gente não vai participar. Se não ser nós sobreviver, nós. Mas é leis. Aí vai. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar, e de modo nenhum escaparemos? Por que escaparão? Porque não. Passa o próximo aí, irmão. Continuação do versículo. Lá no versículo 8 agora, ele vai estar continuando. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos-nos da couraça e do amor, e tomando como capacete a esperança porque Deus não... Glória a Deus! Não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que vem buscar a igreja por meio de arrebatamento. Glória a Deus. Amém, irmãos? Pronto. Segunda. Vamos para o terceiro, ver se dá tempo. Vamos lá para o terceiro. Eu creio que dá, viu? Eu ainda tenho ali pelo menos meia hora. Coisa boa, né? A igreja volta com Jesus no final da tribulação. Isso é impeditivo. Porque tem textos que mostram a igreja voltando com Jesus no final da... Ora, se ela está voltando com Jesus no final da tribulação, como ela pode estar aqui passando por ela? Eita Jesus, vamos lá. Zacarias 14:5. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até... Sim, fugireis como fugiste no terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá quem? Meu Deus, e todos os com ele. Passa o próximo aí, irmão. Olha só, Judas 1, do 14 ao 15. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o 7º, depois de Adão, dizendo: eis que vem quem? Com milhares dos seus? Aí ele diz: para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os pecadores e tudo mais. Então o Senhor está voltando com os seus santos. Como que pode estar passando pela tribulação se está descendo? A igreja não é onipresente, só Deus é. Passa o próximo aí, irmão. Vamos esquentar isso aqui. Olha bem para mim agora. Olha só.
Você que está chegando aqui agora não sabe essa ordem. Existe uma diferença entre arrebatamento e segunda vinda. Quem sabe a diferença, levanta a mão. Quem sabe? Pronto, quem não sabe a diferença vai saber agora. O arrebatamento ocorre antes da tribulação. É antes ou depois? Antes da tribulação. O arrebatamento, o encontro com o Senhor, é nos ares. Tudo bem? E o arrebatamento é em secreto e sem sinais. Então não adianta procurar sinal, porque o arrebatamento é em secreto. Um abrir e fechar de olhos. E a tribulação é como? É depois da... A segunda vinda é como? É depois da tribulação. Cristo pisa na terra para estabelecer o seu reino. E na sua vinda, ela é visível a todo mundo, não é em secreto. Todo olho verá. Olha a diferença entre uma coisa e outra. Cristo vem para a igreja em secreto, levá-la, e a tribulação então começa. Após a tribulação, nós voltamos com Jesus. Ficamos com Cristo 7 anos no céu, enquanto a tribulação está comendo na terra aí. Nós estamos nas núpcias com o Cordeiro. Amém? 7 anos. E depois voltamos com Jesus. Eu quero te mostrar a igreja voltando com Jesus. Vimos que a tribulação no Apocalipse, na divisão das eras, vai do 6 ao 18, não é isso? Não é isso? Do 6 ao 18 é o quê? Tribulação. E 19 é a segunda vinda, Cristo vindo para implantar a era vindoura. Não é isso, gente? Pronto, então 19 é a segunda vinda. Vamos ler então Apocalipse 19. Alegremo-nos e exultemos e demo-lhe, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, é a festa de casamento, que vai acontecer na terra com os convertidos da tribulação. Eles são os convidados. Nós somos a esposa, porque já não é mais noiva, olha o texto. Cuja sua esposa a si mesma já se... Para a festa de casamento. E aqui faz tudo junto, né? Acabou a cerimônia, todo mundo vai para os comes e bebes, não é assim? Mas lá em Israel não era assim. Era feita uma cerimônia na casa do pai, da noiva, e ali convidava-se algumas pessoas para participar, os votos eram feitos, o dote era pago, e ali o pai do noivo falava: vamos agora preparar lugar. Lugar para quê? Para as núpcias que iria acontecer. Ela já era dele, ele podia levar naquele momento, ou não. Mas Jesus disse que ia preparar lugar, não disse? Já pagou o dote? Preço de sangue. Ela já era dele, ele podia vir buscar ela a hora que ele quisesse. Aí ela podia estar lavando louça, podia estar no campo, ele podia buscar em secreto, porque ela já era dele. Para as vias de fato que é a noite de núpcias. O que eu estou te mostrando é que a noite de núpcias já aconteceu durante os 7 anos de tribulação. Nós estamos com Cristo no céu no casamento. E a festa de casamento em Israel era depois desse ato. Quando ele voltava já das núpcias, já ocorreu a relação do casal, então as amigas da noiva vinham dançando com lâmpadas. Veja que as virgens da parábola não é a noiva, porque Jesus não é polígamo. Vem buscar uma virgem. Está vendo como a doutrina se encaixa? Melhor do que folclore, né? Se você quiser seguir o folclore, fica à vontade. Mas é assim como eu estou te falando. Então, o que acontece? As amigas da noiva que cresceram com ela vinham dançando com lâmpadas. E eles então entravam para a festa de casamento, que é as bodas do Cordeiro, ou a ceia das bodas, que vai ocorrer quando? Depois que Cristo voltar com a igreja, os convertidos da tribulação são as virgens da parábola. Glória a Deus. Amém. Se você não entendeu muito bem isso aqui, tem um monte de vídeo lá no canal. Vamos continuar? Aí ela fez o quê? A esposa. Onde que eu parei? Volta aí, varão. Eu não li o texto todo, não. Vamos lá. Cuja esposa a si mesma já se... Ela está se preparando para a festa de casamento que vai ocorrer onde? Na terra, com os convertidos da tribulação, após a segunda vinda de Cristo. Aí ele fala: pois lhe foi dado vestir-se como? Finíssimo, resplandecente e... Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos... Veja como ela está vestida, de linho finíssimo,
branco, resplandecente e puro. Agora, vamos ver Jesus voltando e a igreja voltando com ele. Porque a gente está aqui colocando que a igreja volta com Jesus no final da tribulação. E ela não pode estar passando pela tribulação, já que ela está voltando, né? Vamos lá, passa aí o próximo. Apocalipse 19:11. Viu o céu aberto e eis um cavalo que corre. O seu cavaleiro se chama Fiel e julga e peleja com. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na sua cabeça muitos. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele. Está vestido com um manto tinto de. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no. Montado em cavalo. Vestido como? Vestiduras de linho branco. Glória a Deus, a igreja volta com Jesus, ela não pode estar atravessando a tribulação. Veja a premissa da carta aos Hebreus. Ela foi aceita no cano porque se harmonizava. E essa doutrina se harmoniza perfeitamente com os outros textos. Por isso que a igreja não passa pela tribulação. Tudo bem, povo abençoado? Então, passa aí o próximo para ver se eu consigo. Esse aqui é um outro texto que vai mostrar isso. Tem muito, mas vocês já entenderam, não já? Quiser anotar e ler depois aqui, ó. Então, vou ler aqui, pronto. Pelejarão contra esses que vão pelejar contra o Cordeiro após a segunda vinda de Cristo, é o anticristo e seu exército. Coitado, né? Vai morrer com a palavra que sair da boca dele. Vão se desintegrar. Mas aqui o texto está mostrando isso. Pelejarão eles contra e o Cordeiro pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos. E vencerão também os chamados. Vai rasgar o texto? Vai fazer desaparecer? Tem que se harmonizar. Tudo bem, gente? Então vamos agora abrir a última lata de minhoca dessa noite. Vamos lá, gente, ver se dá tempo de fechar. Tudo bem? Vamos lá. Alguém precisa sair para o anticristo se manifestar.